Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2. Primeiro livro do profeta Samuel, lá no Velho Testamento, assim que acabar o livro de Juízes. Primeiro é livro, como é um livro, é primeiro. Primeiro Samuel. Quando é carta, primeira, mesmo que o nome seja masculino, né? Como é 2 Pedro, né? 2 Timóteo, agora livro, todos, mesmo que seja feminino como Crônicas, mas é livro, então é primeiro Crônicas, segundo Crônicas, amém? É 1 Samuel, capítulo 2, amém? 1 Samuel, capítulo número 2, tem esse livro aí, não tem? Tem, vamos achar aí, em nome de Jesus, amém? Senão eu vou achar que a minha Bíblia tem livro demais. Amanhã, o obreiro aqui ajudando a nossa anciã, a acompanhar a leitura, não é verdade? Nós vamos ler aqui a princípio, irmão, para não perder muito tempo. Está intitulado aqui o Cântico de Ana, e diz assim, ó: então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavra de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de forças. Os fartos se alugaram por pães, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, baixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer sentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra. E assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Até aqui, Santo Deus, fala no nosso coração, Senhor. Nesta noite peço a Ti que derrame da Tua unção, do Teu poder, ó Deus, que Tu venha derramar sabedoria, abrir o nosso entendimento, Deus amado, e que o nosso coração seja uma terra fértil, boa para receber a Tua palavra, e que esta seja uma noite de cura, Senhor, uma noite de libertação, Pai, uma noite de restauração, ó Deus, pelo poder da Tua palavra, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, já entrego a Ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Os irmãos conhecem o contexto, né? Havia aqui um senhor chamado Eucana, um homem íntegro. Nem toda pessoa
próspera é ruim, né? Por isso Jesus falou assim, é muito difícil o rico entrar no reino de Deus, mas para Deus tudo é possível. O exemplo disso é esse rapaz, é um homem próspero, ele tinha lá 2 esposas, que na época era permitido isso, talvez até por causa da descendência, porque ele amava a Ana, né, a esposa dele, ele amava a Ana, mas ele tinha também uma esposa chamada Penina, porque nessa época o homem precisava ter descendência, amém? Precisava ter descendência, e até o salmista fala, né, um homem que enche a sua aljava e tudo, de filhos, lembra de Jacó, quando ele saiu com os filhos lá, e os filhos dele eram tudo guerreiros. O filho de Jacó, o camarada agarrou uma irmã dele, tinha uma irmã lá, o camarada enganou a irmã, estuprou, e os filhos de Jacó não perdoou. Fez errado, né? Porque Jacó tinha perdoado, mas os irmãos não perdoaram, eram guerreiros, aqueles homens, vai lá, enfrentava todo mundo, não tinha nem conversa. Então, um homem que tinha um grupo de filhos, né? Ele não era, o salmista diz que não era envergonhado de sua porta, né? Então, era assim uma tendência. Tanto é que no caso de Abraão, por exemplo, Sara, né, entregou a serva para poder Abraão constituir ali uma descendência, e também não era o certo, porque Deus tinha feito uma promessa sobre a vida de Sara, mas ela não creu na promessa de Deus e arrumou um problemão que dura até o dia de hoje. Até o dia de hoje, o que Sara arrumou, que são lá os árabes, são descendentes lá de Ismael, amém? E eles são contra a descendência de Isaac, eles querem exterminar. E nós vimos agora esses dias, essa guerra que está acontecendo aí, esse ataque todo. Tu pode oferecer o melhor plano de paz ali, que eles simplesmente não aceitam, porque o objetivo deles é exterminar Israel, não é ter paz com Israel. Ele quer que Israel não exista. Não existir em Israel, que é o plano deles, é como se eles fossem o filho único, né, de Abraão, o herdeiro de Abraão. Então a intenção deles é essa. Lembra, e os filhos, não é difícil ter assim esse ciúme, essa conta. Lembra do filho pródigo? Um saiu, o outro ficou em casa, e o que ficou em casa ficou lá com o pai, estava alegre, estava se sentindo absoluto, o único filho, né? E quando o outro voltou, ele não gostou, porque o pai perdoou o outro e recebeu de volta. Ele estava numa situação lá acomodada e tudo, né? Não vamos entrar nesse detalhe. Mas então, Ana sofria muito porque a outra esposa de Eucana ficava zombando dela. Você não pode ter filho, não sei o quê, a descendência do Eucana vai ser minha, né? Vai ser de mim e tal, você não vai ter. E a mesma coisa começou depois a mulher de Agar, né? Começou também a zombar de Sara, a mesma coisa, e Sara precisou ter que mandar aquela mulher embora. Mas Ana é um poço de fé, poço de fé, uma mulher firmada na fé. Muito difícil ter uma fé nas Escrituras como a fé de Ana. Ela, pelo cântico dela aqui, pela oração que ela faz aqui, ela tem um conhecimento de Deus, como o profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por quê, irmão? Nós precisamos servir a Deus segundo a vontade dEle, segundo o que nós conhecemos dEle. Não adianta a gente nós fazermos coisas que é para Deus, mas do jeito errado, do jeito que não agrada a Deus. Quantas coisas aconteceram? Isso aconteceu com Caim, já desde o início. Então, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que, por exemplo, Deus não aceitou a oferta de Caim. Não aceitou. Aí alguns ficam estudiosos falam: não, porque não aceitou, porque a oferta de Caim não foi uma oferta de sangue. Deus não ia cometer uma injustiça dessa. Deus não aceitou porque a oferta de Caim não foi do coração, não foi sincera. Não foi sincera. Porque se Deus já falou para Caim: se procederes bem, quer dizer que, por quê que não foi?
Essa questão de não foi sincero, quando eu quero dizer, é assim, quando Deus fala assim, cara, se procederes bem, não é certo que serás aceito, isso quer dizer que ele vinha procedendo mal. Ele vinha procedendo mal. Aí foi fazer uma oferta para o Senhor recusou. Amém? O Senhor recusou. Então a pessoa vem com um procedimento errado, vem da forma errada, aí vai fazer uma oração, Deus não ouve, Deus não atende. Aí não ora, vai dizer o quê? Deus não atende, por quê? Porque a oração não está do jeito certo. Você vê que Ana, quando os irmãos conhecem a história, né, está aqui pertinho, em casa do irmão pode recapitular, e tem que recapitular muito, porque nós temos que estar relendo direto. Ela estava orando, enquanto o marido fazia o sacrifício, ela ficou orando aos pés do Senhor, a ponto de ser considerada como uma embriaguez, porque ela estava chorando e ao tempo todo se derramando na presença de Deus, se entregando na presença de Deus. E o sacerdote até se enganou, pensou que ela tinha bebido, né? Porque era comum as pessoas beberem. Muita gente às vezes critica o sacerdote porque ele achou isso, mas é porque era uma coisa comum, as pessoas lá, o vinhozinho rolava solto, então não era difícil dela realmente estar embriagada. Mas aí quando ela fala que não é embriaguez, né? Então o sacerdote abençoa. E agora aqui, nós vimos aqui no capítulo 2, ela tinha trazido o filho dela para entregar ao Senhor Deus. Se os irmãos observarem, os irmãos vão ver. Ela fez uma promessa a Deus, que o filho que ela recebesse, ela ia entregar a Deus. E depois que ela entregou esse filho a Deus, foi que Deus abriu mais a mão dela, o sacerdote abençoou, que tu tem herança dessa mulher, e ele teve mais 3, ela teve mais 3 filhos, homem e 2 meninas, sem contar Samuel. Isso depois que recebeu a bênção, depois que cumpriu o seu voto, a sua promessa a Deus. Deus não abriu, não saiu, né? Ela já podia ter chegado lá grávida, que estava levando o menino, mas não, Deus esperou ela levar o menino lá e entregar o menino, porque às vezes dentro daquilo que a gente fala, que a palavra fala, né? Tudo na Bíblia eu vejo essa frase, é dando que se recebe. Olha só, quando ela entrega o menino, aí Deus já abençoa a vida dela, e ela vai ser mãe de mais 3 meninos e de 2 meninas. E Samuel foi entregue completamente ao Senhor. Ainda assim, todo ano ela estava indo lá, né? E aqui, esse texto mesmo já é no capítulo 2, é quando ela foi lá entregar o Samuel. Ela levava uma roupinha para ele era pequenininho, então a veste sacerdotal era pequenininha. Ela fazia questão de fazer a veste do filho dela, mas deixava ele com o Senhor. Sentia saudade. Quanta saudade ela não deve ter sentido de Samuel, pelo amor, né? Ficou até desmamar 1 ano com aquele menino, né? E agora entregar, porque às vezes, irmão, nós fazemos votos com Deus e na hora de entregar nós não entregamos. Não entregamos. Se o Senhor me der tanto, eu vou dar o dízimo de tudo lá. O Senhor dá aquele tanto, a pessoa vai lá, tira só uma ofertinha, porque o dízimo está muito alto. Né? Só um exemplo que eu estou dando. Se o Senhor me fizer isso, eu vou passar a fazer isso. Aí o Senhor faz, aí a pessoa vai, não passa a fazer nada. Né? Isso aí acontece nas igrejas direto, né? As pessoas fazem votos e não cumprem os seus votos. Agora, então Ana orou, entrando no texto, e diz assim: então Ana orou e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Amém, irmãos? Ela começa declarando que o poder, que ela não tem poder, o poder dela está em Deus. O poder, o querer, tanto o querer como o realizar, está em Deus. Nós até às vezes queremos fazer alguma coisa, mas se Deus não operar,
não edificar, não guardar, em vão vigia o sentinela, em vão trabalham os que edificam. É necessário confiar plenamente em Deus, esperar plenamente em Deus. Ela não sabia se ia ter outro filho, ela não tinha certeza. Por isso que eu falo para os irmãos, isso está no campo da fé. Primeiro, ela depositou a fé dela, a confiança dela em Deus de sobremaneira, numa época em que se for declarado estéril, está estéril, acabou. Se for declarado estéril, é estéril, não tem como engravidar, acabou. Mas ela colocou a fé dela em Deus de tal maneira, e Deus fez o milagre na vida dela. E depois ela podia não querer entregar o menino, porque, né, é o único que Deus deu. Como Abraão, né, Deus quando pediu a Abraão, o filho de Abraão, Deus pediu o único filho de Abraão. Abraão, teu único filho. Deus ainda dá uma estigada nele, aquele que você ama. Porque tinha um outro, Ismael, mas ele estava falando o único da esposa, do vínculo amoroso, né? De você ter um filho, né? Um relacionamento amoroso, você ama esse filho mais, irmão. Quando o filho é do casamento, é do lar, é do homem que a mulher ama, é da mulher que o homem ama, não tem jeito, ele acaba amando mais. Lembra de Jacó? Quando José nasceu, era o único filho de Raquel, José. Aí diz até, o pessoal faz uma brincadeira que Raquel, que Jacó era era analfabeto, porque ele amava a Raquel e não lia. Não lia, mas lia é o nome da outra esposa. Lia é o nome da outra esposa, né? Mas ele amava a Raquel, mais a Raquel, mas só quem tinha filho era Lia. Inclusive Jesus é da descendência de Lia. Da tribo de Judá, é filho de Lia. A Raquel só teve 2 filhos, que foi José e depois Benjamim. Mas aí, os irmãos lembram, né, que até isso causou um problemão para José, porque era o filho da mulher que ele amava, era o amor dele, era fruto do amor. Então ele valoriza aquele filho, e os outros até tiveram ciúmes. Os irmãos conhecem a história de José. Então, voltando aqui para Ana, essa mulher tem um poço de fé. Ela não sabia se ela ia ter outro filho, se não ia ter. Ainda assim ela exalta, glorifica a Deus. Ela aqui está exaltando, engrandecendo diante da adversidade. Ela fala assim, sobre os meus inimigos, ou seja, diante da adversidade da nossa vida. Aqui não fala que quem seria o inimigo dela. Seria, por exemplo, Penina, inimigo de picuinha, né? Que torce contra. Mas aí o Senhor exaltou ela, deu um filho a ela. O filho dela está servindo o Senhor, o Deus de Israel. É muito lindo, né, quando a gente tem o nosso filho servindo. O meu neto agora foi lá na reunião lá do Radical, o missionário Antônio até me ligou agora de tardinha, me passou um zap, que ele teve lá com ele, trabalha lá, e depois que ele foi descobrir que era meu neto, né? Então nós estamos alegres, o menino está caminhando, foi lá participar desse movimento que tem lá da Igreja Batista lá também, esse Radical, né? Movimento Metanoia, né? Então foi lá. Aí ela diz assim, não há outro como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Ela quer dizer o quê? Aquela oração que eu sempre faço para a igreja: não há outro Deus, irmãos. Não há outro Deus. O que há é falcatrua, o que há é fraude. E na linguagem nova de hoje, o que acontece é fake news, né? Deuses falsos, deuses que não são deuses, deuses que não são do Senhor. E ela diz, não há outro fora de ti, ou seja, só o Senhor é Deus, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Quando fala rocha nenhuma há como o nosso Deus, é que não há segurança em outro lugar a não ser em Deus. Não há segurança em outro lugar. Quando fala não há rocha, irmãos, aí você traz para a sua vida hoje, aí a gente traz para a nossa vida hoje
A nossa segurança está em quem? A nossa segurança está no Senhor. Vai tomar um remedinho? Precisa tomar? É necessário tomar? É importante tomar, né? Nós temos que tomar. Os remédios fazem parte. Deus deu a inteligência aos médicos, aos cientistas para produzir os remédios, mas é o que o salmista disse: se o Senhor não edificar, eu quero acrescentar, se o Senhor não cura, não adianta tomar remédio. Então vai tomar um remedinho, o Senhor abençoa, faz com que esse remédio venha fazer o efeito necessário, né? A irmãzinha foi tomar um remédio e o médico falou para ela que a principal contraindicação causava, né, a reação do remédio, é que causava enjoo. Aí ela ficou orando a Deus e ela tomou o remédio, e o remédio não causou enjoo. Amém? Não causou enjoo. Não é que voltar lá e trocar o remédio. Aí, então a gente não sabe, é Deus que opera, irmãos. Aí a gente fica pensando que foi o remédio, mas não é Deus, porque se Deus não operar, o remédio não faz efeito. Agora, temos que tomar, porque Deus é quem dá essa sabedoria. Aí ela fala assim, ó, fora de Deus não há segurança. Então, aí você fala assim, mas eu vou, se eu arrumar esse trabalho, se eu arrumar esse negócio, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu vou estar bem. Não, se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas se Deus abrir aquela porta, não, a porta que Ele abrir, eu vou estar seguro, porque Ele é a minha rocha. Não é que eu quero que Ele abra, não, a que Ele quiser abrir. Amém? A que Ele quiser abrir. Aí no versículo 3 fala assim, ó, não multipliqueis palavras de altivez. Olha só, aí aqui está levando lá para Jó. Quando Jó começou a sofrer, o processo demorou um pouquinho, aí ele começou, né? Porque eu nasci e tal, maldito dia, não sei o quê. Aí ele fala assim, ó, não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. E porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por Ele são as obras passadas na balança. Pesadas na balança, passadas no mesmo sentido, mas pesada na balança. Porque passada na balança, quem foi pesado, né? Mas dá o mesmo senso, correto é pesado, está escrito aqui pesado. Eu queria errado mesmo, obrigado, auxiliador. Por isso que é bom ter um auxiliador, viu? A gente lê errado já com essa idade. Aliás, hoje eu estou até com óculos aqui, reserva que fica no carro, tudo daqui da igreja, eu esqueci de vir para casa, acabei esquecendo de trazer, ela não pode levar para casa. Bom, então ele diz assim, ó, pesada na balança. Então, as coisas de Deus, irmão, não são feitas de qualquer jeito. Esse pesado na balança quer dizer que Deus está no controle. Não, eu falei, mas não foi por causa disso, mas não foi por causa daquilo. Aqui está falando de falar, né? Que são pesadas, né? Ele fala aqui, ó, as obras, conhecimento, porque elas são obras pesadas na balança. Mas ele estava falando das coisas que saem da nossa boca. Aí depois você vai explicar e fala assim, não, mas eu falei, mas foi assim sem querer, eu falei, mas foi... Rapaz, depois que sai da nossa boca, para explicar é difícil. Às vezes a gente tenta explicar, mas e a gente às vezes até enrola o irmão, até enrola a irmã, mas a Deus não. A Ana está dizendo aqui, nós estamos lidando com Deus que é único e que mede as nossas palavras, que pesa tudo quanto nós fazemos para Ele. Amém? A obra dele é pesada na balança. E os irmãos vão ver que esse cântico dela aqui já vai dando assim, nós vamos ver daqui a pouco, já vai profetizando sobre o que Deus vai fazer logo depois, filho. Logo depois, porque o sacerdócio aqui está contaminado. Deus já começou a preparar, viu, irmão? Quando Deus... Aí, tá vendo? Está muito alto. Você está gritando muito. Pois é, mas aí agora para acertar. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Amém? Está muito afinada assim a voz. Vamos ver se melhora. Então, quando Deus vai fazer, quando a gente vai fazer a obra de Deus
Deus é pesada, é medida, e o sacerdócio de Eli estava contaminado. Aí você pensa que Deus não está agindo. Samuel não foi oferecido à toa. Deus não fez um milagre à toa na vida de Ana. Deus já foi como se Ana produzisse um filho para Deus e depois Deus deu outros filhos para ela, porque Deus queria botar um menino criado lá dentro, limpo, para poder assumir o comando. Depois a gente vai vendo isso conforme vai acontecendo. Samuel não foi para lá à toa. Amém? Aí ele diz assim, ó, as obras são pesadas na balança. Aí no versículo 4, olha só, ela está profetizando, ó, ela está falando, ó, o arco do forte foi quebrado, ou seja, não tem nem meu pé me dói, meu filho. Com Deus pesado, não tem forte, não tem bonito, não tem crente isso, crente aquilo. Se não consertar antes, o arco é quebrado. E não foi ainda por causa das misericórdias do Senhor. Então nós sempre contamos com a misericórdia do Senhor. E aqui, ó, Deus, vê quanto tempo Deus esperou os filhos de Eli se consertar. Enquanto isso, Samuel foi crescendo e nada daqueles homens se consertaram. Aí vai chegar o dia que, ó, aí não vai ter mais jeito. Aí fala assim, ó, o arco foi quebrado, os que tropeçavam e os que tropeçavam foram cingidos de força. Ou seja, o que era o fortão, Deus abateu. E o que era oprimido e fraquinho, Deus levantou e deu força e ligou. Amém? Aí você vê, mas o forte morreu e o fraco está vivo. O fortão morreu, o fortão foi abatido e o fraquinho parecia que ia morrer, está aí, ó, cheio de vigor, forte, igual um touro. Amém? Quantas pessoas já viram isso acontecer literalmente na vida, fora das escrituras aqui? Quantos vizinhos, conhecido nosso, pessoas que você pensava assim, eu conheço pessoas que eu falei assim, essa pessoa vai morrer e está viva até hoje. Tem mais de 10 anos que eu pensei isso, de 20 anos, e está viva até hoje. Pessoa que eu pensei que ia morrer. Outros que ele pensava que ele ia morrer, de repente começa a acontecer uma coisa, quando vê, está morrendo. Por quê? A Ana está dizendo aqui, ó, os fartos se alugaram por pão e cessaram os famintos. Até a estéril deu luz 7 filhos. Olha só, falando que a estéril deu luz 7 filhos. Isso aqui, ela pode estar profetizando sobre a própria vida dela. E a que tinha muitos filhos, o que aconteceu? Enfraqueceu. Não recebeu mais filhos. Não pôde ter mais filho, tinha muitos filhos, não pôde ter mais filho. Mas eu não queria mais. Mas e a vida? Como é que está a vida com esses filhos que elas tinham? Enfraqueceu a vida dela. E a outra que não tinha ninguém foi fortalecida. Está vivendo bem, está com alegria, está na presença do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Andar na presença do Senhor, andar na segurança do Senhor. E a pessoa não tem que andar com medo, mas ela falou, não, ele é a nossa rocha. É a nossa rocha, é onde temos que andar, é onde temos que edificar a nossa casa, nas palavras, nos fundamentos, que são a palavra de Deus. A nossa casa tem que ser fundamentada na palavra de Deus. E ele diz assim, ó, o Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. Olha só, ele tanto tira a vida de uns, quanto pode dar vida a outros, pode não dar vida a outros, e faz descer a sepultura, e como pessoas que já estavam praticamente na sepultura, ele levanta, ou até mesmo depois de sepultado, ele pode trazer de volta, como foi o caso de Lázaro. Aqui ainda não tinha acontecido o caso de Lázaro, aqui ainda não tinha acontecido a viúva de Naim, o filho da viúva de Naim estava indo sendo sepultado, aquele velório atrás, e ali os irmãos falam que foi o encontro da morte com a vida, né? Porque viu um cortejo daqui desse lado chorando, e viu um povo do lado de cá alegre seguindo a Jesus, aí bateu de frente com Jesus, aí Jesus ressuscitou o defunto, e ele virou uma festa só. Amém? Não teve mais sepultamento. Hoje não vai ter mais sepultamento. Por quê? Porque teve um encontro com Jesus. Amém? Então, irmãos,
Ele é quem faz essas coisas, não é o pastor Carlos, não é a igreja X, não é a igreja Y, é o Senhor quem faz. E para Ele fazer, nós devemos conhecer. Isso aqui Ana está dando, esse cântico de Ana é uma aula, é um ensinamento para quem o ouve, para quem a escuta falando, para quem está lendo, o ensinamento, que esse é o Deus de Ana. Houve um milagre na vida de Ana, ela está dizendo assim, por exemplo, acontece uma coisa na sua vida, Deus faz um milagre na sua vida, abre uma porta, faz uma coisa, aí você tem que fazer esse tipo de coisa, sair cantando assim, para que todos saibam quem foi que te livrou, quem foi que te levantou no pó, quem foi que abriu a porta para você, quem foi que te curou. Sair contando quem foi, quem é o seu Deus, quem é o que te cura, quem é que te levanta. Porque lá fora eu vejo pessoas claramente falando assim, mas foi porque aconteceu isso, ou aconteceu aquilo, o mar estava rasinho, outro sei o quê. Precisamos falar quem é o nosso Deus. Quem está falando ali é Ana, ela está com autoridade. Depois do milagre, ela era uma mulher estéril, comprovadamente. Ela vivia muitos anos com seu marido, não tinha filho. E agora ela está falando assim, mas como é que você fez? Porque eu tenho um único Deus, porque eu só reconheço um Senhor e Salvador, porque eu só reconheço o Senhor como sendo Deus, e fora dele não há outro Deus. Amém? Fora dele não há outro Deus. Ela já tinha esse pensamento antes do milagre. Ela já tinha essa fé antes do milagre. Porque o milagre já aconteceu na vida dela por causa da fé dela. Por causa da fé dela. Os milagres que Jesus fez, tudo por causa da fé das pessoas. Ele falou assim, vai, a tua fé te salvou. Seja feita conforme a tua fé. Olha só. Se a fé do homem era de curar, Jesus falou assim, seja feita conforme a tua fé, o homem era curado. Amém? O homem era curado. Por quê, irmãos? Às vezes, nós temos sentimentos de tristeza, né? E por situações que talvez a gente ache que é maior do que nós, e é mesmo. E outras vezes, nós temos outros tipos de sentimento, até mesmo o contrário, sentimento de grandeza, né? Ou sentimento, ou talvez sentimento de que só falta eu resolver isso aqui, eu vou fazer isso aqui, quando eu fizer isso aqui, vou fazer aquilo outro, e não colocamos a nossa dependência em Deus. Tem tristeza? Tem, mas o nosso Deus é maior. Tem situação para ser resolvida? Tem, mas só vou conseguir resolver se Deus for comigo. Como Josué disse, se tu não vai comigo, não manda eu ir não, porque aí não tem jeito. Gideão foi lá, botou o pano, o algodão lá, molhou, um dia molhou, o outro provou de novo no outro dia, porque ele queria ter certeza que quem ia com ele era Deus. Porque a batalha era ferrenha. Não tinha como vencer aquela batalha, e Deus ainda diminuiu o número dos habitantes. Tinha 10 mil, quando foi ver, foram 300 pessoas com a batalha. Mas Gideão falou assim, eu vou, porque essa oração de Ana, porque é o Senhor que abate, é o Senhor que quebra o arco, é o Senhor que dá vitória, é sobre as ordens do Senhor. O Senhor jamais vai desamparar um servo. O Senhor não vai dar uma ordem, você não vai obedecer a palavra de Deus para ficar prostrado ali na frente. Se está em obediência, se está diante da palavra, se está tentando aplicar a palavra na sua vida, a palavra vai acontecer, a vitória vai chegar, irmãos, com certeza. Se não há o pecado escondido, se não tem uma capa babilônica, se não tem um ídolo lá escondido,
tinha dado grande vitória, depois estavam perdendo um povinho de nada, quando foi ver que eu tinha uma família em pecado. Família em pecado. Deus não perdoou. A igreja precisava caminhar. A mesma coisa hoje. A igreja, Israel, o tipo da igreja, Israel precisava caminhar. E para Israel caminhar, Deus precisou matar aquela família. A igreja é a mesma coisa. Se algo impedir a igreja de caminhar, Deus vai operar. Deus vai operar. Então, nós somos igreja do Senhor. Se algo impede você de caminhar, de impedir, se você não limpar, vai deixar de ser igreja do Senhor. Tem que limpar o coração, tem que limpar a nossa mente, temos que guardar, temos que passar a confiar e esperar plenamente no Senhor. Então é o Senhor quem tira, é o Senhor quem dá, é o Senhor quem desce a sepultura, e Ele mesmo é quem levanta, não tem outro jeito. Aí é o versículo 7, ó. O Senhor empobrece e enriquece, baixa e também exalta. Aí a palavra diz assim: o rico e o pobre se encontraram em outro lugar, ambos fez o Senhor. Como é que a palavra diz a mesma coisa? Porque às vezes a pessoa acha que o fato de ser pobre é porque ele está desagradando a Deus. Não, Deus não vai enriquecer todo mundo. Alguns vão ser ricos, alguns vão ser pobres, mas o rico e o pobre, ó, ambos fez o Senhor. Esse ambos que fez o Senhor, se permanecer na presença do Senhor, seja o rico ou seja o pobre, vão para o céu. Se fica em desobediência ou se murmura, se o rico está insatisfeito e quer ganhar mais do que o necessário e vai perder a bênção da salvação. Se o pobre murmura e não tem contentamento com o que tem, também perde a salvação. Porque Deus não aceita a reclamação. Você questionar Deus: por que o irmão fulano é rico e eu não sou? Louvado seja o Senhor, irmão. Eu só sei de uma coisa: se você perseverar, o irmão está perseverando e você também perseverar, ambos vão morar no céu. Chegou no céu, é tudo igual. Aqui, a prova para o irmão fulano é ser rico. E a prova para o outro é ser pobre. Porque tem o que tem de pobre, murmurador, que não aceita o que Deus fez. As pessoas não estão aceitando hoje nem o corpo que nasceu. Um homem quer nascer mulher, quer ser mulher, mulher quer ser homem. Aí está satisfeito também. Graças a Deus, glória. Meu irmão, está satisfeito. Graças a Deus. Porque o que tem de confusão aí, pessoa insatisfeita, eu vejo isso como insatisfação contra Deus. Deus fez homem, Deus fez mulher, Deus fez rico, Deus fez pobre, Deus fez preto, Deus fez branco, fez moreno, fez... Meu irmão, tudo fez albino, tudo é Deus. Fez japonês, fez índio, tudo é Deus. Cada um tem que estar contente com o que Deus fez. Você é o que? Você é o que Deus te fez. O fato de você ser o que Deus te fez já é um privilégio. Você é uma coisa feita por Deus. Ele quis fazer eu assim. Eu estou grato a Ele porque Ele fez assim. Por que eu ia ficar triste? Amém? Aí o camarada vai ficar triste. Queria tanto ser mulher. Eu acho que eu sou uma mulher com o corpo errado. Aí o inimigo começa a botar coisa na cabeça dele. Aí a menina, rapaz, quando eu lembro de uma menina que é linda, que modificou o corpo para virar homem, meu Deus do céu. E pior que depois, quando se arrepende, aí já estragou tudo, a juventude, já estragou toda aquela beleza que Deus fez, por causa da insatisfação. Essa questão do contentamento é em todas as áreas. É no dinheiro. Tem gente que tem dinheiro de não acabar e ainda assim não tem contentamento. Tem gente que tem dinheiro, não sabe onde colocar, mas não tem contentamento, quer ganhar mais. Não tem contentamento. Então esse negócio de contentamento não é só uma questão de eu sou pobre, não tem, porque tem gente com dinheiro também que não tem.
Quando vê, está se suicidando, está não sei o quê. Versículo 8 diz assim, ó: levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer dar o trono de glória ao falando de salvação, tá vendo? Está tirando o camarada lá, o pobre, lá do monturo, lá do abandono, lá do meio que não valia nada, para levantar ele, para salvar ele, para salvar, irmãos. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. O que ela está querendo dizer? Quem manda nessa terra de ponta a ponta é o Senhor, é o nosso Deus, amém? É o Senhor quem manda em toda a terra. Está acontecendo uma coisa assim, esteja contente com o Senhor. Podemos orar? Podemos. Não gosta do que está acontecendo? Pode orar? Pode. Mas orar não é murmurar. Lembra de Jesus orando? Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas se não seja feita a tua vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus é perfeita, irmãos. É perfeita. A nossa vontade não é perfeita. Às vezes a gente quer uma coisa e murmuramos contra aquilo que Deus está fazendo, mas Deus sabe o que Ele está fazendo na nossa vida. E quando chegar lá no céu, tu vai falar assim: graças a Deus vai pela luta, obrigado por aquele sofrimento, senão eu tinha caído por aqui, obrigado por ter pouco dinheiro, senão eu tinha aproveitado aquela terra toda, tinha me afastado de ti. Tu vai saber lá, tu vai ver, tu vai estar puro, porque nesse corpo o nosso coração ele é enganoso. Amém? O coração é enganoso. Você não pode ouvir o teu coração. O mundo fala, né? Ouve o seu coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Amém? Então, irmão, não é para ouvir o coração. Você deseja as coisas, busque na palavra de Deus. Vê se o que está no nosso coração bate com a palavra de Deus. Amém? Para ver se podemos ter isso, se podemos ter aquilo, se vai nos fazer bem. E ele fala assim, os pés dos seus santos guardará. Quem são os santos? Os que tiveram seus pecados perdoados. Olha só, quando nós temos os pecados perdoados, nos tornamos santos, não de nascença, mas de termos os pecados perdoados. Amém? Perdoou, tem os pecados perdoados, então é o santo do Senhor. Aí o Senhor vai guardando o nosso espaço, vai guardando o nosso caminho. Nós vamos fazer um negócio errado, e sempre pega o seu guarda na pessoa do Espírito Santo, como Jesus Cristo falou assim, eis que eu vou enviar o Consolador, e ele vai vos ajudar, e ele vai vos lembrar das minhas palavras, né? Então o Espírito Santo vai estar nos orientando quando nós somos santos do Senhor, quando nós temos o Espírito Santo em nós não fazemos certas coisas mais. Tem coisa que às vezes eu vejo os crentes fazendo, é porque resistiu ao Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo não mandou ele fazer aquilo. Cada situação que a gente vê aí, tem cada igreja, tem cada coisa por aí, que isso aí eu não sei quem é que está, entendeu? Porque Deus nos orienta segundo a palavra dele. E ele fala assim, ele guarda os pés do santo. E fala assim, porque o homem não prevalecerá, os ímpios, ele diz que ficarão mudos nas trevas, ou seja, um dia não vai ter onde reclamar, vai estar nas trevas, onde há choro e ranger de dentes, né? Agora, porque o homem não prevalecerá pela força. Aí você fala assim, o reino dos céus é alcançado por esforço, porque tem dois tipos de força. Tem a força de vontade, e essa que Paulo diz, o reino dos céus é conquistado pela força, ou seja, pela força de ter vontade de servir a Deus,
Deus fala, você toma atitude, Deus manda ir para um caminho, você dá o passo naquele caminho, entendeu? E se esforça. A carne não quer ir, por isso você tem que se esforçar. Agora, e essa força aqui que o homem não consegue pela força, aqui no caso é na força da violência, da ignorância. É preciso muito mais força para eu deixar você entrar na minha frente, numa fila que está dando dinheiro, sabendo que quando chegar a minha vez, pode ter acabado o dinheiro. Aí eu deixo você ir na frente. Eu preciso muito mais força do que chegar, igual eu vi uma vez na distribuição de alimentos humanitários, negócio de guerra, os adultos tomando das crianças, tomando do mais fraco, homem tomando das mulheres, o alimento para levar para a casa dele. Mas e a casa do outro que ele tomou? O alimento que o outro tinha pego para levar para casa, ele tomou. Então olha só, o homem natural, irmãos, a força dele é essa. Não, tomei, sustentei minha casa. Ou seja, essa força nos salva. O que salva é, como diz a palavra, os últimos serão os primeiros. Para ter força para ficar ali no último. E confiando em Deus, que Deus falou que os últimos são os primeiros. Isso é a força que salva. Amém? É a força que salva. Aí ele diz assim, para fazer assentar entre os príncipes e tal, alicerce da terra, assentou uma dele. O 10, né? Ele vai assim, os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o pobre do seu e exaltará o poder do seu ungido. Quem é o ungido de Deus? Jesus Cristo. Então, o que acontece? Deus está no controle de toda a terra. Ele diz aqui assim, que os que contendem com o Senhor, o que é contender com o Senhor? A palavra de Deus fala uma coisa e a gente está querendo fazer outra. É como agora, a igreja vai ser atacada. Já está sendo atacada. A Bíblia está sendo atacada. Essa semana eu vi um camarada queimando um caminhão de Bíblia na frente de uma igreja, porque eles já estão trocando as Bíblias. Já estão falando isso claramente na internet. Então, já vi Bíblia, caminhão de Bíblia sendo queimado. Eles estão atacando a obra de Deus, se levantando contra Deus. Lembra-se de Gamaliel? Gamaliel falou, Gamaliel, aquele que Paulo foi ensinado aos pés dele, ele era um fariseu, ele chegou para os fariseus e falou assim, deixe esse homem quieto, porque se essa obra for de Deus, para nós não nos encontrarmos lutando contra Deus, porque dura coisa é se encontrar lutando contra Deus, ou seja, não tem vitória. Quem não está contra Deus está perdido, não tem vitória, não tem adversário para Deus nessa terra. O Satanás é o adversário de quem? De Deus? Não, nosso. Ele não tem poder contra Deus. Ele engana você, engana a mim, a Deus não engana. Ele faz coisa, faz para nós, para Deus, ele faz assim, sim Senhor, né? Nazareno, o que você tem que fazer aqui? O endemoniado falou para Jesus. O que eu fiz para você parar aqui? Porque ele estava vivendo bem lá no meio daquele endemoniado lá, e teve que sair aquela multidão de demônios do endemoniado e botar no corpo e foi precipitado no abismo. Amém? Então, o inimigo não é adversário de Deus, é nosso adversário. O que Deus faz é nos ajudar o tempo todo contra o adversário. Aí Paulo vem e fala assim, Deus envia o profeta dele e fala assim, nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então não adianta falar mal do pastor, não adianta falar mal da irmã, não adianta falar mal do outro irmão. Essa guerra é vencida na oração. Esse é a força que nós acabamos de ver aqui. Não é na força da violência, mas na força da oração. Não é na força do nosso braço.
mas na força do braço de Deus, na oração a Deus. A oração é que move o braço de Deus. Aí não tem adversário para Deus. Você entrega a sua luta para Ele. E Ele diz assim, ó: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu irmão, tem que crer nisso, não é possível um negócio desse. Vou ter que reclamar com Ele. Se eu vou a Ele, e ir a Ele não é você ir lá na frente para pegar a cesta básica, igual às vezes parece uma pessoa aqui depois do culto querendo cesta básica, ou antes do culto, mas não quer participar do culto. Não é isso que é ir a Deus, é entregar o seu caminho a Ele, como disse o salmista no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Aí é a palavra de Jesus, ó: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por quê, irmãos? Não é cansado do seu trabalho, não é cansado do seu marido, não, da sua mulher, não, é cansado dos nossos pecados. E Ele faz o quê? Limpa, tira todo. O que nos cansa mais, irmãos, é o pecado. O que nos derrota é o pecado. E Jesus Cristo morreu na cruz por quê? Para tirar os nossos pecados. E o anjo falou isso para Maria, né? Ele vos tirará libertará dos seus pecados. Não é do Satanás. Satanás não está prendendo ninguém. Está todo mundo livre, porém, dando oportunidade para ele. A palavra diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Jesus fala assim: não deixe lugar ao diabo. Se der, ele faz bagunça na nossa vida. E ele diz assim, ó: dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi arramar a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Aí, irmãos, nós lemos até aqui, mas essa profecia aqui, ó, olha só o que diz aqui no versículo 12: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam a Deus. Olha só, filhos de Eli. Se é filho de Eli, era para ser um filho de Deus. Eli é um sacerdote de Deus. Quando ele é filho de Eli na carne, filho de Eli na carne, tu vai fazer o exame de DNA, é filho de Eli, isso aí é filho de Eli. Mas a postura dele é de quem segue a Belial. Aí quer dizer, filho espiritual de Belial. Amém? Na carne, filho de fulano, e filho de Deus em Jesus Cristo. Amém? Mas os filhos de Eli eram filhos de Belial, e Deus sabia disso. Aí daqui para cá começa a relatar: porquanto o costume daquela época, daqueles sacerdotes com o povo, era que oferecendo algum, vê só um pedacinho, oferecendo algum sacrifício, alguém oferecendo algum sacrifício, estando se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, e assim fazia todo o Israel que ia ali acima. E ele fazia a mesma coisa com as gorduras, com as carnes que eram para ser queimadas ao Senhor. O cheiro daquela gordura subia como incenso a Deus. E os filhos de Eli, os filhos de Belial, eles tiravam aquilo que era para Deus, irmãos. Aqui já seria outra mensagem. Vamos parar aqui. Já seria outra mensagem, mas é o que nós estamos vendo hoje aí, os filhos de Belial, a cabecinha com a barba até aqui assim, os cabelinhos raspados aqui, uns penteados assim, num laque, não sei o que, com a calça apertada, mostrando tudo.
umas profetisas, umas pastoras, que não sei onde eles arrumaram esse título, umas pastoras toda sensual, toda não sei o quê, tudo metendo o garfão na carne. Ou seja, se beneficia alimentando, se engordando da obra de Deus. Se você for ler o resto aqui, fala assim, eles engordavam. Amém? Usando, vinham alguém para oferecer um sacrifício, ele enfiava no garfão. Vai queimar a carne, ele não deixava queimar o cheiro para Deus, ele queria a gordura. E a Ana tinha profetizado, olha, Deus é único, Ele está no controle, Ele comanda tudo, Ele levanta, Ele escolhe, quer dizer que estava dizendo que Ele que botou ele lá, Ele que botou ele e a família dele lá, e assim como Ele botou, Ele tira. Esses homens, irmãos, vão ter uma responsabilidade grande diante de Deus, porque estão blasfemando contra Deus, estão fazendo obras carnais e blasfemando contra o Espírito Santo. Eu botei a mão em você, e aí Deus falou para mim assim, Mateus, já viu essa? Falou Mateus, aí pergunta para o rapaz, seu nome é Mateus, rapaz? Conhece algum Mateus? Então lê Mateus 23, não sei o que. Falso profeta. Por que Deus vai ficar mostrando o nome de pessoa? Deus não vai ficar te envergonhando em público, falando o seu nome e essas coisas. Deus já vai e toca direto no pecado, que é para você, no particular, sentir que é contigo e se consertar diante dele. É assim que Deus opera. Não é fazendo show. Passa o culto todo fazendo show e não abre as escrituras para ensinar na íntegra a palavra de Deus, só 1 hora pregando a palavra de Deus na íntegra. E eles não gastam 10 minutos e o resto é show, e esses 10 minutos ainda não é ensinado na íntegra. Amém? Mas isso não vai passar em branco não. Assim como chegou o dia dos filhos de Eli, o dia desses homens vão chegar, irmão. Esse é o meu temor, irmãos, de fazer coisas para encher a igreja, de entrar por esse caminho da mentira, da fraude, porque se começar a falar que Deus vai dar e começar a inventar coisas da vida dos outros, a igreja enche, porque o povo quer ser enganado. Pode reparar, a igreja está cheia, a igreja desse camarada está cheia, pode ver na internet, cheia. Os profetas, os pastores, eu não sei de onde estão saindo. Eles saem, vão para a internet, faz curso de dicção, para falar bem, não sei o quê, e lê um pouquinho a Bíblia, mas tudo com propósito. E nem lê muito, ele já tem aqueles livros prontos, as mensagens prontas na internet. Ele não abre aqui a palavra para pregar na íntegra. Isso aqui não é de internet, é direto da palavra de Deus. Amém? Mas estão metendo garfo e estão comendo, engordando. Aí você vê os carrão, Ferrari, Porsche. Um pastor de uma igreja tradicional antiga estava num carro de 1.300.000. Poxa, aí o irmãozinho, nosso fogo para entregar o dízimo, entregou pela fé, porque aquele mês ele estava apertado. E o homem botou no carrão, irmãos. Não aguento um negócio desse, saber que isso acontece. Amém? Mas que Deus nos guarde nesse lugar, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos e nos ajude a vivermos na integridade. Amém? Porque a qualquer momento Deus não vai vir buscar a igreja lotada, Deus vai vir buscar a igreja que está servindo a Ele na íntegra. Vamos ficar de pé. Glória a Deus.